Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre pecuária leiteira e como é possível fazer com que o manejo dos animais seja mais modernizado, mais robotizado e profissionalizado, para que haja mais ganhos, bem-estar animal e melhor produtividade, né, para a propriedade. Quem está aqui para trazer detalhes sobre isso é o João Vicente Pedreira, que é gerente comercial da Lely. Seja muito bem-vindo, João Vicente. Olá, Letícia. Obrigado. Eu agradeço. João Vicente, a Lely trabalha com essa questão da robotização da produção leiteira. Existe aí um equipamento da ordenha mecanizada, mas também é possível integrar junto desse equipamento e desse software da ordenha mecanizada outros softwares também que monitoram outros aspectos da produção. Explica um pouquinho para a gente, por favor. Certo. A ordenha robotizada, ela foi, vamos dizer assim, os conceitos dela foram iniciados na década de 80, né? Ela era uma empresa holandesa, ela é pioneira e ela foi a inventora dos sistemas de ordenha robotizada. O primeiro equipamento foi lançado em 92 na Holanda. Então, onde a preocupação inicial simplesmente era acoplar, né, os copos das teteiras para que pudesse colher o leite. Então, a grande questão era fazer essa acoplagem. De 92 para cá, houveram alguns recursos tecnológicos que foram introduzidos no equipamento. Obviamente que a eficiência da acoplagem também foi bastante explorada nesse período, né? E também houve a necessidade de incluir alguns sensores no equipamento para que ocorresse essa melhor acoplagem, e também houve a possibilidade de colocar alguns sensores para que pudessem gerar informações para o produtor no robô, né? Como também sensores no pescoço do animal, para a gente poder monitorar todo o sistema de produção e assim, consequentemente, ter maior eficiência, né, relativo à forma de produção, né, já que as informações ali geradas, elas servem para que o produtor consiga identificar melhorias em alguns pontos relativos a manejo, relativos à oferta de concentrado, relativos a monitoramento da movimentação desse animal, que a gente chama da atividade, e, consequentemente, identificar se o animal está em silo e o momento exato de inseminar esse animal, ou seja, ter um sucesso na parte reprodutiva. É um sensor, né, que existe nesses sistemas, né? E todas essas informações desses sensores relativos ao animal, relativo à saúde de útero e qualidade de leite, eles são vistos pelos produtores no programa, né, no T4C, e lá existem as informações filtradas de uma maneira que o produtor pode identificar sempre algumas exceções, né, sempre alguns pontos que é importante o produtor olhar, né, já que na ordenha a gente tem todo aquele aparato de poder flexibilizar relativo à questão da mão de obra, né? Então, não tem gente lá, então a gente precisa ter essas informações no programa. E aí, esse programa, ele serve de comunicação aos vários fatores que trazem uma melhor eficiência em termos de produção para o produtor, né? E ele tem como gerir, né? Ele vai fazer uma melhor gestão do rebanho, né? E buscar consequentemente, os recursos, né, para pagar todo o investimento de automação, né? João Vicente, em termos de captação do leite, quais são os ganhos que o produtor tem? Porque se ele está ali e precisa fazer ordenha de forma manual, ele tem um gasto de tempo, ele tem uma mão de obra. Se essa ordenha é robotizada, qual que é o ganho, quanto a mais que é possível captar? Na ordenha robotizada, a gente preconiza que os produtores busquem, né, maior ordenha por vaca, né, maior quantidade de ordenha por vaca ao longo da lactação. Animais, quando são recém-paridos, ele tem uma maior eficiência produtiva de leite. Então, eu tenho a possibilidade de ordenhar esse animal 4 vezes ao dia no primeiro terço. No terço mediano, 3 vezes ao dia, e no terço final, 2 ou menos. De maneira que eu vou ter 3 ordenhas ao longo do dia. Alguns sistemas de produção com sala de ordenha, com ordenha tradicional, eles têm 3 ordenhas. Mas mas na grande maioria são 2 ordenhas. Quando esse produtor ele transita da ordenha mecânica para a ordenha robotizada,
seja ele 2 ao dia, ou seja ele 3 vezes ao dia, existem ganhos, né? Quando eu tenho mais ordenha no robô, a gente consegue, para quem tem 3 ordenhas, em torno de 10 a 15%, em torno de 9% a mais em termos de produção. Para quem tem 2 ordenhas, de 10 a 15% a mais em termos de produção de leite para aquele mesmo sistema. Então, todos os recursos são, vamos dizer assim, viabilizados, porque eu tenho mais leite para o animal, mais leite para aquela instalação. Então, o ganho principal é justamente esse, aumentar a produção de leite para o animal, e dando uma condição bastante interessante, porque a gente tem como recurso para que o animal visite o robô e ele seja ordenhado, a oferta de concentrado, né, que é um alimento bastante nobre dentro do sistema, que influencia bastante no custo de produção e no resultado do negócio, né? Nós vamos oferecer parte do concentrado conforme o mérito de produção daquele animal, ou seja, se ele está com produção ascendente, se ele está com produção alta, ele vai receber o complemento, né, da dieta dele, proporcional à produção. E se ele está reduzindo a produção, também ele recebe o complemento proporcional àquela redução de produção. Então, eu vou trabalhar de forma bastante personalizada a oferta de concentrado. E, consequentemente, eu tenho mais leite, eu tenho maior eficiência desse retorno do concentrado ofertado em termos de produção de leite. Então, os ganhos estão realmente em maior produção, melhor utilização do concentrado, melhor monitoramento de saúde de uva e saúde animal, relativo a questões de qualidade de leite, relativo, por exemplo, à temperatura do leite, ele identifica o animal que iniciou um processo de infecção de uva. Então, assim, essas informações ela vêm de forma antecipada. Visualmente, o produtor não vai, olhando a vaca, não vai enxergar. Mas o robô capta essa informação e ele tem como visualizar isso em T4C. Então, os ganhos, maior produção de leite por vaca, oferta de concentrado personalizada, monitoramento da qualidade de leite, os animais em manejo de fluxo livre com sistemas de ordenha robotizado. Da Lely, nós trabalhamos com que o animal ele possa acessar a comida, a bebida, o robô e a cama, consequentemente sem que haja nenhuma obstrução. Dessa forma, esse animal ele acaba tendo mais tempo para fazer isso tudo e, consequentemente, melhor saúde. Então, a gente tem observado, existe uma tendência que esses animais acabam sendo animais que têm mais lactações ao longo da vida produtiva dentro do rebanho. Em vez de ficar 2 lactações, 2 bezerros, vamos dizer assim, senão vai para 3, vai para 4, enfim, o animal acaba tendo uma maior longevidade produtiva. Sendo que hoje o custo de uma novilha é de 2 anos e meio, que é o tempo de recria dessa novilha, em grande parte das fazendas ele tem esses custos. Se eu tiver um número limitado de lactações de vida produtiva dessa vaca, eu vou ter que diluir o custo dessa recria nesse período. A partir do momento que eu começo a aumentar o número de lactações, eu começo a ter um ganho maior, eu começo a gerar animais para vendas, que faz parte também da atividade leiteira. E, João Vicente, somando, então, todas essas vantagens, né, que são trazidas pela robotização da produção leiteira, qual seria o investimento médio, digamos, para uma produção, para uma propriedade aí com cerca de 60, 70 animais? Qual seria a média de investimento e o tempo em que esse investimento se pagaria com todas essas vantagens? Aqui no Brasil, nós estamos aqui já tem 7 anos, né? A gente tem produtores que adquiriram o primeiro robô logo no início, em 2014, então, né? 7, 8 anos que nós estamos aqui, então, em 2014 eles adquiriram o primeiro robô e há 2 anos atrás eles já adquiriram o segundo robô. Então, sendo bem objetivo, a gente tem umas planilhas de análise, aqueles produtores que já têm as instalações, as vacas, e fazem a transição da ordenha mecânica para a ordenha robotizada, esse produtor ele leva em torno de 5 anos, mais ou menos 4 anos e meio, 5 anos e meio, né? E para que ele tenha o retorno desse investimento pago. Para produtores que começam do zero, ou seja, estão um sistema completamente novo de instalações, vacas e ordenha robotizado, isso vai em torno de 10 anos para retornar o investimento. E o robô, a gente tem equipamentos funcionando, né? O Lely Astronauta, a gente tem
equipamento funcionando na Europa com 20 anos. Então, assim, é um investimento bastante interessante, né? É importante que o produtor busque uma forma de financiar isso com um prazo aí, acima de 5 anos, né? Mas ele tem uma longevidade bastante grande, né? Ele tem um tempo de trabalho bastante grande. Então, ele se paga, é um recurso que se paga principalmente nos aspectos financeiros, como a gente listou aqui. Se for produção familiar, que a gente sempre comenta bastante, né? Produção familiar, existe um retorno, né? É bastante grande. A pessoa que está lá todo dia envolvida com a atividade e tem um robô, ele começa a ter uma pressão, né, menor em termos de estar presente no momento da ordenha, e ele vai ter uma necessidade de gerenciar informações e analisar a situação das vacas, que é o que hoje muitas vezes não acontece, que ele tem que ficar naquela rotina de entrada no fosso, enfim. Então são ganhos, né, que também, dependendo do perfil do produtor, a gente não tem como mensurar isso e falar, isso vale tanto. Às vezes é a vida do camarada, é o bem-estar, mais tempo para ele poder pensar mais, estar com a família, coisas dessa natureza. Ou seja, atuando então com a ordenha e com o manejo, né, de uma forma geral, do gado leiteiro de forma robotizada, o produtor ele fica mais tempo então na frente do computador, fica mais ali monitorando as informações do que junto dos animais de fato, correto, João Vicente? Exatamente, né? A gente tem um conceito que 80% do trabalho em sistemas de ordenha robotizada, ele está em 20% do rebanho, né? E o contrário também é verdadeiro, né? 20% do trabalho tem 80% do rebanho. Animais que estão em confinamento, acessando comida, bebida, cama e ao robô. Eu não vejo nenhuma informação que o animal está em atenção porque aumentou a condutividade do quarto traseiro de leite do leite desse animal, ou o animal teve uma atividade diferenciada. O animal não apresentou nada disso. Isso daí não é problema, ele não vai perder tempo. Ele vai pegar as exceções, né? Ele vai atuar mais nesses animais que estão variando, que ele vai pegar sempre no início. Olha, não apresentou uma alteração relativa à atividade. Vai lá olhar esse animal. Então ele tem mais tempo para olhar quem saiu fora do normal, vamos dizer assim. Além das rotinas normais que ele vai ter, porque depois que eu resolvi a parte da ordenha, né, do momento da ordenha, da acoplagem, vamos dizer assim, né, o que ele vai ter que gastar mais tempo, que vai demandar mais atenção, são os manejos que ele tem que fazer com cada vaca, ou seja, pré-parto, pós-parto, inseminação 1, inseminação 2, diagnóstico 1, diagnóstico 2. Então, são os manejos normais que a vida produtiva do animal demanda. Isso também que continua, que daí existe toda uma série de um pacote tecnológico que a gente passa no produtor, como resolver essas questões. Mas que é de rotina, que é de conhecimento de todos os produtores, eles sabem que isso é uma forma de a gente também coloca isso como uma forma que isso seja feita junto dos robôs. Os animais ficam próximos aos robôs e essas tarefas são feitas lá. Ou seja, ele tem mais tempo para dar atenção aos animais, identificar quais animais são melhores, quais animais talvez pudessem ser candidatos a sair do rebanho, enfim, ele consegue aplicar uma eficiência da parte produtiva, porque ele acaba tendo informações e mais tempo para poder decidir o que fazer dentro da atividade, né? Certo, João Vicente, eu agradeço muito a sua presença aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Obrigado, Letícia, eu que agradeço, estou à disposição. Estivemos aqui, portanto, com o João Vicente Pedreira, que é gerente comercial da Lely, trazendo detalhes sobre as vantagens da robotização na produção leiteira. Segundo ele, com o robô que não só faz a ordenha robotizada, mas também consegue monitorar outros aspectos da produção leiteira, como o cio das vacas, a qualidade do leite, traz também informações sobre o aproveitamento nutricional, então também é possível direcionar
de forma mais eficaz, mais eficiente para cada animal o destino do concentrado, e isso é um ponto em que hoje é muito importante, se destaca por causa dos custos de produção. Então você tem uma gestão mais eficiente nesse aspecto e também ganha na captação de leite. Segundo o João Vicente, num sistema normal, num sistema mecanizado de ordenha, que se faz em torno de uma média de 2 ordenhas por dia ao longo do ciclo de lactação da vaca, com a ordenha robotizada se consegue fazer até 3 na média, né, até 3 ordenhas por dia na média. E isso traz um ganho de cerca de 10 a 15% na captação do leite. Para aqueles produtores que já conseguem operar com cerca de 3 ordenhas, né, por dia em média, isso ainda traz um ganho de 8% na captação do leite. Então, uma eficácia muito grande na produção. O robô, não só ele, mas os softwares que compõem, né, toda essa tecnologia e conseguem trazer essas informações detalhadas para o produtor, faz com que o produtor consiga tomar as decisões de forma mais assertiva, mais eficiente, destinar os recursos e a atenção para os animais que estão precisando de fato, né, e consegue tomar essas decisões de uma maneira mais eficiente, tendo aí um custo-benefício muito grande na produção. Antes de encerrar, eu queria deixar um convite a todos vocês, você que está nos acompanhando no nosso site Notícias Agrícolas. Nós também temos um canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Dá uma passada por lá, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, aí você não perde nada, sempre que tiver vídeo novo no canal você vai ser avisado. A gente também está em outras plataformas e redes sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Twitter, @Notiagre, e também no Instagram, @Notícias Agrícolas. Nos adicione por lá e continue sendo o produtor rural mais bem informado.